Olá, turma do curso Bacharelado em Administração Pública. Somos o grupo 5 e vamos apresentar a disciplina Estágio Supervisionado 3 da professora Rosimari Barbosa da Silva Moura. Covid-19 e os impactos na saúde pública. No final de 2019, ocorreu na China um surto de pneumonia, cuja causa era desconhecida. Rapidamente tomou proporções epidêmicas e os esforços para controlar sua disseminação culminaram com a descoberta de um novo coronavírus, de rápida propagação. Em curto espaço de tempo, a doença se disseminou entre os outros países orientais e chegou ao Ocidente, o que levou a Organização Mundial a declará-la em janeiro de 2020 como emergência de saúde pública, de importância internacional, e em março como uma pandemia. No Brasil, o primeiro caso foi identificado em São Paulo, em fevereiro de 2020, e um mês depois, a transmissão do vírus passou a ser considerada comunitária pelo Ministério da Saúde. Nesse mesmo mês, foi identificado o primeiro caso no Ceará. Dada a rápida expansão da doença, o isolamento social foi adotado como principal medida preventiva. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim prevê a Constituição brasileira, que em seu artigo 196 dispõe que esse direito é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A partir da promulgação da Constituição de 88, o Brasil se tornou o maior país do mundo a dispor de um sistema público de saúde, pautado no princípio da universalidade, além da equidade e da integridade, sendo imprescindível na vida de grande parte dos cidadãos brasileiros. Criado para democratizar a saúde brasileira, o SUS tinha como interesse oferecer serviços de qualidade para a população, destacando o serviço público como um direito de todos os cidadãos. Acontece que, ao longo da história de sua consolidação, o sistema público foi deixado de lado e passou a gerar grandes problemas aos profissionais da área. Sistema de saúde pública no Brasil e a pandemia do novo coronavírus. Para compreendermos a organização da saúde pública no Brasil, precisa-se entender a dinâmica do SUS. As práticas de saúde do SUS são baseadas em ações organizadas pela sociedade no contexto político, econômico e social. Somente a partir da década de 80 que a saúde pública passou a ser mais universal e menos excludente, abrangendo atendimentos hospitalares para toda a população, de acordo com Lopes 2011, impulsionadas pelos congressos e movimentos sociais que cobravam do Estado a reforma sanitária. O SUS, com a finalidade de estender a toda a população o direito da saúde, oferecendo serviço médico, assistente hospitalar e social de forma descentralizada e regional. Mediante essa visão, pode-se afirmar que o SUS nasceu destinado a atender todos os cidadãos, financiados através dos recursos arrecadados com impostos e contribuições sociais pagos pela população, complementados por recursos do governo federal, estadual e municipal, respondendo à política de Organização Mundial da Saúde e à cooperação funcional para o desenvolvimento da saúde pública internacional. Quando se trata de uma situação como a pandemia do novo coronavírus, nota-se que a saúde pública do Brasil apresenta grandes problemas, principalmente relacionados à gestão de falta de recursos representado pelos gastos indevidos. Por esse motivo que o sistema ainda não tem surtido um resultado notório com relação à pandemia, pois a doença não está somente relacionada entre os homens e o meio natural, mas também entre o homem e o meio social. E as medidas tomadas para isolamento social têm sofrido interrupções constantes, conforme Antônio 2020. O novo coronavírus reacendeu o alerta para as autoridades da necessidade de recuperar e fortalecer o sistema da saúde pública brasileira, a elaborar um plano para enfrentar momentos atuais como o da pandemia. Com o objetivo de superar as fragilidades que o SUS tem apresentado de combater o novo coronavírus, sem causar pânico à população, bem como se superlotar os laboratórios clínicos, farmácias e hospitais. A incidência do coronavírus no Brasil é preocupante. No entanto, é sabido que a saúde pública do país e seu sistema
de atendimento são modelos de referência no mundo inteiro, desenvolvido para abranger a diversidade do Brasil, apresenta. O SUS tem como base a integridade, a universalidade e a equidade de todos os pacientes e trabalhadores. Medidas tomadas pelo governo de Minas Gerais em enfrentamento da Covid-19. As equipes do Centro de Operações de Emergência em Saúde, instalado pelo governo, trabalham 24 horas no monitoramento e estudo dos casos. Os técnicos ainda atuam na tomada de decisões e a organização das ações de enfrentamento ao coronavírus. O Estado também criou o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19. A Secretaria do Estado de Saúde trabalha para fortalecer a assistência e a disponibilização de leitos. Atualmente, Minas Gerais conta com 2.795 leitos de UTI que podem ser utilizados para atender os casos graves de infecção pelo coronavírus, podendo assim adquirir leitos de rede privada hospitalar outros novos, caso necessário. Os casos considerados leves, sem sinais de gravidade, após avaliação médica, serão encaminhados para isolamento domiciliar, com orientação e acompanhamento realizado pela Atenção Primária à Saúde do município de residência, conforme atualizado no protocolo e procedimento padronizado. O número de leitos que existem atualmente em Minas Gerais é suficiente para atender as demandas? Hoje, o Sistema Único de Saúde do Estado, nós temos aproximadamente 2.800 leitos de UTIs e a taxa de ocupação desses leitos em tempos normais é de aproximadamente 73%. Pela primeira vez, a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Das 4.199 vagas, 2.428 são destinadas às pessoas com doença. O índice de lotação está em 78,3%. Quais são os principais recursos que serão destinados à saúde? Estamos recebendo do governo federal em torno de 40 milhões, que serão, nessa primeira fase, destinados a termos condições de arcar com os aumentos da demanda e os custos de CTI e a alas hospitalares. Dentro do Estado, estamos identificando a melhor forma de fazer repasses ao município de forma que estimulamos a atenção primária para controlar os pacientes com doenças leves. Além disso, estamos recebendo 50 leitos de CTI do governo federal, que serão montados no sistema da FEMIG. Minas Consciente. O Plano Minas Consciente retomando a economia do jeito certo. Orienta a retomada nas atividades econômicas nos municípios do estado. A proposta criada pelo governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Saúde, sugere a retomada gradual de comércio, serviços e outros setores, tendo em vista a necessidade de levar a sociedade gradualmente à normalidade, através de adoção de um sistema e critérios de protocolos sanitários que garanta segurança à população. O Minas Consciente foi baseado nas informações fornecidas por diversas instituições e entidades de classe, com o objetivo de auxiliar os 853 municípios do estado para que possam agir de maneira correta e responsável, mantendo os bons resultados apresentados pelo Minas Gerais na contenção da pandemia do novo coronavírus. Conclusão. O SUS é a política pública de maior inclusão social que o país teve nos últimos 30 anos, porque determinou que todos tivessem direito à saúde, que todo município desse país tivesse equipe de saúde, permitiu que o setor público tivesse postos médicos nos vários rincões do Brasil. No entanto, essa capilaridade é também a raiz de um dos maiores desafios do sistema. O desafio de hoje é o sucesso de ontem. Se o SUS não tivesse integrado tanta gente, o pessoal estaria morrendo e a gente não estaria sabendo. O SUS atende mais de 100 milhões de pessoas, o que pressiona o sistema e cria filas. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada a todos.